Não, calma. Não, para, gente, eu vou ficar com vergonha. Vamos lá, ó. Seguinte, hoje, a interaula, a gente vai falar sobre história e política no vestibular. Isso daqui é como que eu posso dizer, a exemplificação da treta que teve no passado e que ela é decorrente até os dias de hoje. E quando você vai no churrasco, no final de semana, em período de eleição, você percebe que acontece um caos um pouco parecido com isso. Quando seu tio solta aquele comentário e aí já começa o quebra-pau, entendeu? O grupo da família no WhatsApp fecha, essas coisas. Tá bom? Então, vamos entender algumas coisas. E antes de eu falar sobre os pontos principais, eu vou me defender antes, tá bom? Porque para vocês entenderem todo o contexto e não perceber ou pensar que é coisas da minha cabeça, tá bom? Então vamos lá, ó. Indicação. Indicação de videoaula aí, ó. Aí, galera, vocês falaram pro seu youtuber aí, ó. Vai lá assistir a videoaula, tá bom? Só escanear aqui que já vai direto. Desde o começo do ano eu tô postando videoaula dos conteúdos. Então, por favor, colabora, tá? E aí você se inscreve lá pra ver. E deixa o like. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. E manda música pra mim, que vocês pararem de mandar música pra mim. Vocês são safados. Indicação de trampo. Ai, parece piada às vezes. Tem uma aluna aqui do cursinho da noite que ela faz tranças de cabelo. Tá bom? Ela até prometeu que se eu quiser ela coloca a trança no meu cabelo. Eu não sei como, mas ela prometeu. É bem bonito, viu? Eu marco horário lá com ela. Parece que ela faz cílios também. Eu esqueci de colocar a foto dela fazendo cílios. Faz o quê? Prótese. Deve fazer. Coloca aqueles fake e aí mistura. Tudo bem? É Beauty Luana. Tá? Só seguir lá. E é só clicar aí que já vai direto no Insta. E aí a última videoaula tá aí. Só clicar lá que já vai direto. Depois eu mando o PDF no grupo. O que a gente vai falar hoje? Introdução. Então a gente vai falar sobre a subjetividade de alguns conceitos. Entenda essa primeira parte, porque se você não entender essa primeira parte, você não vai entender nada depois. Segundo ponto, historização sobre esses conceitos. Vou explicar o que é historicizar. E terceiro, anacronismos. Essa parte de anacronismos ela é essencial para você que vai fazer dissertativa de história ou qualquer área de humanas e também redação. Eu vou explicar o que significa essa palavra anacronismo. Conceitos, direita e esquerda, que vocês escutam o tempo todo nessas discussões de política, modos de produção e alguns pontos principais, que é de discussão comum. Socialismo e comunismo, fascismo e neofascismo, capitalismo e liberalismo, o que é anarquismo, o que é modo de produção asiático, tudo isso eu vou tentar comentar a introdução para isso. E aí se você não conhece nada, eu vou passar alguns conteúdos para vocês estudarem com base nisso. E também, se você quiser discutir sobre esses assuntos, eu estou disponível ali, porque quando é nessa área aqui, eu fico mais motivado para conversar. Só que agora a gente vai ter pouco tempo e eu não vou conseguir me aprofundar tanto. Eu vou tentar, porque vocês sabem que eu me enrolo e eu falo um monte sem dever. Introdução. Explicação geral, tá? A gente vai falar hoje sobre temas sensíveis. E o que significa tema sensível? É aquele copinho frágil, que se você vacilar, ele quebra. Ou ele quebra, ou ele deixa alguém um pouco ofendido. Não por eu falar algo contra a pessoa, mas eu atacar a ideia dela, o que ela acredita. Então a gente fala como tema sensível. O vestibular, ele evita, de uma maneira geral, tratar sobre o tema sensível de uma maneira direta. E ele vai tratar ela de uma maneira indireta. Por um exemplo, a proposta de redação do simulado de vocês foi sobre a comunidade LGBT, não é? Isso é um tema sensível. Só que ao invés de falar sobre uma maneira muito profunda, foi tratado de uma maneira mais geral, não é? Então, para não deixar um tema sensível, onde que você deixe brechas para você falar a sua opinião, o vestibular não quer a sua opinião. Ele quer que você fale a interpretação histórica temporal de agora sobre o que está acontecendo com essa comunidade. Tá? Tudo bem? Então vamos tentar ter o cuidado com esse tema sensível, para não ofender ninguém, para não atacar ninguém. Só que de uma maneira indireta, você tem que se sentir provocado. Eu, quando venho participar das aulas, ou quando eu faço minhas aulas, eu o tempo todo me provoco. Por quê? Porque se eu, todas as aulas, encarar que eu já tenho a resposta, eu nunca vou aprender algo novo. Então eu tenho sempre que ficar me questionando, ou permitir ser questionado. Tá? Então, desses temas sensíveis, dos quais tratarei sobre uma construção conceitual. Da onde que veio essas palavras? E por que elas são utilizadas no nosso dia a dia?
contextualizando ela com o seu período, seja no passado ou seja no presente. E cautela, sempre no vestibular, terceirize. E o que eu quero dizer com terceirizar? Coloque o outro dizendo isso. Se você está falando sobre liberalismo, fale que é o Adam Smith falando sobre isso. Se você está falando sobre socialismo, fale que é o Karl Marx falando sobre isso. Não é você vestibulando. O cara, ele desenvolveu o conceito, você só vai reproduzir. E coloca o nome dele, referencie, tá? Para o corretor não achar que você está dando sua opinião. E ele não quer sua opinião, ele quer o seu conhecimento histórico sobre o assunto, tá? Coloque os autores como autores, tá? Nunca ponha a sua opinião. A não ser que, em algumas propostas de redação, tenha que ter algum tipo de proposta de vocês, uma intervenção que vocês propunham, mas lembra que você nunca fala na primeira pessoa. Você vai tratar aquilo como se fosse uma maneira generalizadora. Tratar aquele assunto de uma maneira global, tá? Tranquilo até aqui, né? Aqui é só introdução. Subjetividade dos conceitos. Variedade teórica sobre o mesmo tema. Então, pensa assim. Sabe quando você assiste um filme com seu amigo? Ou assiste uma série que você gostou muito e daí você comenta com alguém e fala assim, pô, você assistiu aquela série? Você amou. Só que o seu amigo odiou. É o mesmo tema, só que os dois têm perspectivas diferentes. Quando você vai ver aqueles vídeos de canal de teoria no YouTube, você vai ver que um cara ele assiste a mesma série, o mesmo filme, e ele tem interpretações totalmente diferentes, leituras totalmente diferentes. Quando você escuta música, você tem uma interpretação diferente do outro. Tá? Até mesmo a galera aí que é de igreja, quando você vai ler um versículo bíblico, a interpretação que você tem, ela é diferente hoje do que você vai ter amanhã. Por quê? Porque nós somos uma construção contínua. Você só interpreta o seu mundo hoje baseado no seu passado. É só você pensar nas aulas do cursinho hoje. Hoje você está achando ela cansativa porque você veio do trabalho, ou você continuou das aulas da tarde. Você achou ela super cansada. Daqui a 10 anos você vai pensar assim, nossa, tempo bom que era o cursinho. Agora que eu tô formado, não sei o quê, eu só vivo trabalhando, não tenho tempo para nada. Era tão gostoso quando eu só estudava, ou quando eu tinha esse tempo. Por quê? Porque a nossa interpretação histórica ela é moldada pelo nosso presente. Tudo bem? Quando você estava no 6º ano, você achava horrível as aulas de história. Você não entendia nada. Agora você sente falta das aulas do 6º ano. Por quê? Porque você percebeu que a coisa piorou. Não é? Tranquilo? Então, todas as teorias políticas possuem sua origem e influência, porém são sujeitas à releitura, à adaptação e interpretação diversa de outros. Ou seja, um autor constrói um conceito, só que outros autores ou outros indivíduos se apropriam dele, fazem releituras, adaptam ou reproduzem ele de uma maneira, como que eu posso dizer, integral, tentando ser o mais original. Mas a gente sabe que isso não acontece. Por quê? Porque isso passa por ser humano. E o ser humano tem a sua subjetividade. Principalmente pelo tempo. Então, quanto mais passa o tempo, mais aquele conceito tem alterações. Tranquilo? Historicizar. Ideia principal é tratar de um fato ou acontecimento histórico em uma perspectiva histórica. Por que eu falo fato e acontecimento? É algo dado. É algo que nós já sabemos que é uma verdade histórica. Porém, a interpretação que nós temos sobre essa verdade histórica, ela diverge. Exemplo, existem 2 conceitos importantes na história, que é história e memória. História é eu, como historiador, pegar a minha aula de hoje, documentar ela, fazer o maior número de registros sobre ela, e aí também, a partir dela, fazer uma análise globalizada. Ou seja, não só a perspectiva do professor Daniel, mas a perspectiva do aluno. Por quê? Porque você fez parte desse evento. Agora, o que é a memória? A memória é a minha perspectiva como professor dando aula aqui. Putz, a aula foi boa, eu consegui falar sobre tudo, não sei o que, não sei o que. Só que a minha memória ela é diferente da sua. A sua interpretação sobre esse momento ela diverge. E aí, quando a gente fala sobre política, esses 2 assuntos eles se embrenheiam, eles se misturam. Sabe quando você escuta alguém mais velho falar assim, mas no meu tempo era melhor. A minha geração não era desse jeito, aqui agora a geração não trabalha, e não sei o que, não sei o que. Isso é uma interpretação da memória da pessoa. Só que se eu for fazer uma análise histórica, essa interpretação está errada. Por quê? Porque a nossa geração é a que a mais trabalha. É a nossa geração que começa a trabalhar mais cedo, comparada à geração anterior.
E aí entra em discussão. Como que eu vou negar a memória dessa pessoa? Como que eu vou negar a história também? Então já entramos naquele tema sensível que eu disse. Começam os embates de uma maneira direta ou indireta, tá bom? E aí lembra que a gente sempre tem que pensar isso numa perspectiva histórica. Como que foi esse passado que construiu esse presente? E analisar no sentido de cada contexto histórico. Ou seja, um conceito que funciona aqui no Brasil, não necessariamente ele funciona do mesmo jeito lá nos Estados Unidos. Funciona na China, no Japão, etc, etc. A palavra democracia que funciona aqui no Brasil não é a mesma que é aplicada na China. Não é a mesma que era aplicada na Grécia Antiga. Então, cada momento histórico tem a sua interpretação desse conceito, tá? E entender a importância para essa atualidade que a gente está vivendo hoje, principalmente para o vestibular na área de redação, tá bom? Posso pular? Daqui a pouco eu mando lá no grupo. Anacronismos. O que é essa palavra? Ideia principal. Fora do seu devido tempo. Então, por um exemplo, se eu falar que existia celular na pré-história, eu estou sendo anacrônico. Ana é de negação, cronia é de tempo. Então eu estou dando algo de um tempo no lugar errado. Falar que, por exemplo, tinha aulas de inglês no Brasil na década de 30, e não tinha. Falar que, por exemplo, no Brasil nós já temos carros elétricos desde o século XVII. Isso não faz sentido. Isso eu estou dando exemplos gigantescos, assim, meio que coisas bizarras. Mas, quando você vai responder questões de história, é fácil você cometer esses erros. É fácil você ter esses deslizes. Então, prestem bastante atenção. Na aula de hoje, nós vamos colocar em cada tempo o conceito que foi desenvolvido naquele tempo. E depois, eu vou falar como que esse conceito foi adaptado ou reapropriado para a atualidade. E como que ele foi mudado. Como que ele foi mutacionado. Tá bom? E aí, quando você for fazer a prova, lembre de colocar o conceito no seu devido tempo histórico. Se você está falando de democracia, contextualize. Você está falando da democracia grega? Qual democracia você está falando? É a democracia no sentido lá da antiguidade ou é a democracia no sentido da modernidade? De qual região? Quem que está falando sobre essa democracia? Lembra que eu falei para terceirizar a resposta? Então coloquem isso em cada tempo. Tudo bem? Quer entender um pouco dessa divisão? Lá na Grécia Antiga, a democracia era para o cidadão. E o cidadão era um homem mais velho com idade militar. A mulher ela não participava da democracia. Então não era um governo totalmente do povo. Só que para o grego, o povo era o homem mais velho, dono da casa. Entenderam como que diverge? Então tomem cuidado, não cometam anacronismos. Continuando, mapa conceitual. Agora, seguinte, quero que vocês façam comentários. Só fala nome, não precisa, como que eu posso dizer, explicar. Mas quando eu falo assim, política, quais palavras vêm na sua cabeça? Discordância. Discordância, corrupção, debate. Pense em algo mais ideológico. Sabe o que é ideológico? Sabe o que é ideologia? São conjuntos de ideias que normam a maneira que a gente interpreta a sociedade ou como nós almejamos que ela seja. Então, por exemplo, você tem um conjunto de ideologias, mesmo que elas sejam explícitas ou não. Na sua cabecinha, você pensa o que é a sociedade ideal. O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Você pensa o que é justiça, o que não é justiça. O que é a punição correta, qual que é a punição incorreta. Você tem um conjunto de ideologias na sua cabeça. Você pode não ter elas bem nomeadas, mas elas estão aí. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Pense em ideologias, nomes. Fascismo, comunismo, o que mais? Bolsonarismo. Petismo. Ai, você cantou música, aí, que bom. Tem mais alguma ideia? Eu só coloquei algumas palavras aqui para vocês terem noção. Algumas. Capitalismo, revolução, liberalismo, anarquismo, esquerda, direita, golpe, socialismo, neoliberalismo, comunismo, ditadura, democracia, liberdade, república.
Tudo isso entra no âmbito de discussão política e tudo isso cai em alguns momentos na subjetividade do conceito. Mas hoje vocês vão entender a origem daquele conceito, qual que é o contexto que ele surge e como que ele foi readaptado de acordo com cada contexto histórico e a necessidade de um discurso político. Por quê? Quando eu preciso me defender, quando eu preciso argumentar, eu vou utilizar das armas que eu tenho em mãos. E eu vou aproveitar dessa subjetividade, a minha interpretação sobre esses conceitos. Tá? Tranquilo? Querem um exemplo claro sobre isso? A China é um país que segue uma ideologia socialista e que almeja o comunismo. O Donald Trump está concorrendo para as eleições dos Estados Unidos, correto? Ele falou que não vai participar dos debates com a sua concorrente, a Kamala. Por quê? Porque eles chamam ela de marxista. A Kamala é tudo, menos marxista. E aí que entra o cenário de subjetividade do conceito. Por quê? Porque para o norte-americano, tudo que não for de modelo ideológico padrão dos Estados Unidos conservador é comunismo. E aí vocês vão entender um pouquinho da origem desse conceito, tá? Tudo bem? Oi, Luna, queria falar alguma coisa? Eu sempre pensei muito sobre o liberalismo, mas não é a mesma palavra. Eu li sobre libertário, quando a pessoa é libertária. E aí é um pouco confuso, porque existe também libertário da direita e libertário da esquerda. E eu achava que o libertário era uma pessoa que não tem um partido exatamente, mas... Vou fazer um grande parênteses aqui, tá? A Luna comentou sobre libertário, tá? O conceito libertário, qual que é a origem dele? A origem dele é lá dos anarquistas. Anarquismo é um movimento ideológico de esquerda radical. Ou seja, ele almeja o fim do Estado. Aquele ali, ó. E aí, aquele que almeja a libertação do seu povo da opressão do Estado, ele é um libertário. Isso é no conceito da esquerda anarquista radical. Porém, esse conceito foi apropriado por que são autodenominados como anarcocapitalistas. E aí, esses anarcocapitalistas, eles se autodenominam como libertários. Mas se você for ver um anarquista se encontrando com um anarcocapitalista, você vai ver um derramamento de sangue muito legal. Por quê? Porque o anarquista, ele não quer ser associado com ANCAP, o anarcocapitalista. Por quê? Porque é algo mais profundo, tá? Mas o ANCAP, ele se autodenomina como libertário. O anarquista que criou esse conceito, ele reivindica isso e ele tem brigas muito sérias com esses ANCAPs. Então também não posso me considerar libertário. Você pode, se você se autodeclarar como anarquista. Não sou nada. Eu sou Tudo bem. imparcial. Tudo bem. Quer dizer... Luna, posso falar uma coisinha? Não sei se você vai concordar comigo agora, mas eu vou deixar uma pulguinha na sua cabeça. Não existe imparcialidade. Sim, por isso que eu falei, quer dizer... Porque assim, ó, pensa assim, gente, neutro é só shampoo de bebê. Pensa assim, ó, um cenário hipotético. Estou aqui na sala de aula, chega alguém lá na porta, sai andando, começa a bater em mim, começa a me dar um monte de soco, começa a me espancar. Você tem 3 opções. A primeira é você me defender. A segunda é você atacar a pessoa. A terceira é você fingir que não está acontecendo e ir embora. Independente da sua escolha, você tomou uma decisão política ali. Ou você interviu para me defender, ou você interviu para afastar, ou você não decidiu nada. E querendo ou não, isso é uma decisão. Então não existe uma neutralidade política. É uma certa covardia. Isso. Mas aí que tá. Você pode não se identificar ou se autodenominar como ideologia. Porém, o tempo todo nós fazemos decisões políticas. Quando você vem aqui no cursinho e você se senta de uma maneira educada, respeita os professores, isso é uma decisão política. Quando você se permite vir para a UEL, fazer o cursinho para entrar na UEL, você está fazendo uma decisão política. Por quê? Você poderia ser uma pessoa que questionava esse modelo e falar assim, não, eu vou ver aula de direito, eu quero estudar direito, e você ir lá na sala de direito estudar. Reivindicar esse papel. Então você tem várias decisões políticas. O tempo todo nós fazemos decisões políticas. A diferença é se você se identifica com algum modelo ideológico ou alguma perspectiva política. Mas a gente sempre faz uma decisão política. E a diplomacia?
É a mesma coisa? A diplomacia é a relação política entre indivíduos. Sim, eu penso de uma forma diplomática, não imparcial. Mas sempre ocorre diplomacia. Por exemplo, numa guerra existe uma diplomacia. Quando o diálogo ele não resolve, aí parte para violência. Por exemplo, se aqui no cursinho alguém não se comportar, não agir da maneira correta e a gente dialogar não resolver, qual que é a solução? Violência, vai vir um segurança e vai arrastar a pessoa para fora. Quando a política do diálogo não funciona, é a política da violência que é aplicada. Então o tempo todo é política acontecendo. É uma diplomacia pacífica ou não? Oi. Voto nulo? Não. Porque a eleição vai continuar acontecendo. Se você votar em branco, o voto vai para quem tem mais voto ainda. Pior ainda. Você pode explicar o que é anarquia? Ah, eu vou explicar daqui a pouco, pode ser? Eu vou ter um slide só para isso. Origem. Tá vendo essa imagem aqui? Alguém já viu esse quadro alguma vez? Esse quadro aqui ele é uma representação do primeiro parlamento durante o cenário da Revolução Francesa. O que aconteceu na Revolução Francesa? Os burgueses tomaram de assalto o movimento de derrubada da monarquia. Monarquia, os reis, tinham poder hegemônico da sociedade. E os burgueses tomaram a frente de um movimento contra a monarquia. Por isso que a Revolução Francesa é chamada de Revolução Burguesa. E aí o que aconteceu? Depois que esses monarcas foram tirados dos seus postos e eles começaram a reorganizar o Estado, foi aberto o parlamento para tomar essas decisões. E aí, o que acontecia? A sala ela foi dividida em duas partes. Porque o que estava acontecendo na França? Muita gente sem moradia e morrendo de fome e trabalhando até não querer mais. Esses caras que levaram o movimento da revolução no braço, que foram morrer no negócio. O burguês ele financiou. Só que quando os monarcas foram tirados do governo, os burgueses foram os primeiros a sentar no parlamento. E aí pensa aqui na sala. Você, com certeza, já teve uma experiência de trabalho que você teve aquele patrão maravilhoso. Aquele que você não quer ver ele pintado de ouro. Que você só de pensar no nome dele, você já xinga ele em 5 idiomas diferentes. Se eu tô num parlamento, se eu tô numa mesa de jantar, você vai querer sentar do lado dessa pessoa? O cara que fez você passar fome, o cara que te deixou desempregado, você vai querer sentar do lado dessa pessoa? Não. Então o que aconteceu? Do lado direito sentou esses burgueses, que de certa medida eles acreditavam no modelo da monarquia, eles só não acreditavam no rei. E do outro lado sentou aqueles que eram contrários ao sistema monárquico e que queriam a derrubada do Estado e a construção de um novo. Esses sentaram na esquerda. Então os trabalhadores comuns que levaram o movimento da revolta se sentaram na esquerda. E os burgueses ligados à monarquia se sentaram à direita. Esses eram conservadores. Por quê? Porque eles não queriam que o status dele social mudasse. Ele queria continuar sendo rico, tendo as posses dele. Agora, o cara que estava na esquerda, ele estava preocupado com a comida de hoje. Ele estava preocupado de ter um teto para morar. Então, ele queria uma mudança drástica. Então, a esquerda ela tinha uma perspectiva muito mais radical. E quando eu digo radical, é no conceito até matemático. Sabe quando você estuda radical na matemática? Radical é raiz. Então, eles querem alterar a raiz. Porque se a árvore está dando frutos ruins, o problema não é a árvore em si. O problema é a raiz dela. Então, a gente tem que tirar essa árvore e plantar uma nova. Essa que é uma perspectiva radical. Tudo bem? Então, esses caras começaram a ter essas discussões. A esquerda queria um modelo de Estado novo. A direita queria a conservação dele e apenas a manutenção. Ah, não tá dando certo? Vamos mudar algumas coisinhas para fazer dar certo. Mas acabar com ele, não. Então, ó, só para mostrar para vocês, esquerda e direita. Na direita estavam os girondinos, conservadores, membros da nobreza ou da burguesia local. E quando eu digo burguesia, é o dono do meio de produção. O cara que tinha uma sapataria, que tinha muito dinheiro, ou que o cara que era um comerciante que comercializava bastante. Tá? E na esquerda eram os jacobinos, revolucionários trabalhadores comuns de baixa renda ou status. Sabe quando você escuta aquela história dos franceses, que eles fazem manifestação, fazem greve, e eles quebram tudo? Eles aprenderam isso com os jacobinos. Sabe a guilhotina francesa? Quem que botava o rei,
os príncipes e a nobreza na guilhotina eram os jacobinos. Eram os jacobinos que sujaram a mão de sangue. Eram os jacobinos que morreram na Revolução. Não foram os burgueses, não foram os jordinos. Tudo bem? Só que com o passar do tempo, foi tomado o lugar dos jacobinos pelos jordinos. Por quê? Porque eles começaram a falar assim, tá tendo muita violência. Os jacobinos perderam a mão. Vamos tirar o poder deles. E aí os jordinos deram um golpe e tomaram a revolução em mão. Por isso que nós chamamos de revolução burguesa. Porque quando ela acaba, são os jordinos que tomam posse dela. E aí quando o calo começa a apertar, sabe o que os jordinos fazem? Eles entregam um trono de volta para o rei. Então o problema não era a monarquia. O problema é eles perderem o local deles no governo. Por isso que nós falamos que essa direita aqui na Revolução Francesa, ela é conservadora. Por quê? Porque ela quer manter o seu papel na sociedade. Tudo bem? E aí eu vou falar algumas palavras importantes, alguns conceitos que se misturam. Oi? A esquerda aqui, ela é... O que você disse? Revolucionária radical. Ela quer alterar a raiz do problema. Tudo bem? Fez sentido? Alguém ficou com dúvida? Eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso e vocês vão entender mais. Direita. Principais ideias aqui nesse contexto da Revolução Francesa. Quando surge a palavra direita. Eles queriam a manutenção do status, ou seja, eu não quero que ele mude, eu quero que ele apenas se mantenha dessa forma. Se está tendo algum problema, nós vamos fazer um ajuste para ele continuar desse jeito normal. Então é continuar a separação de classes. Segundo ponto, reformismo. Eu quero fazer uma reforma. Sabe quando você tem uma casa e aí você precisa só arrumar algumas coisas, você faz uma reforma. Agora, quando você pega aquela casa de madeira e você quer construir uma casa de concreto, você tem que derrubar tudo. Você tem que reconstruir, uma revolução. Tá? Então, o reformismo, eles não queriam derrubar o sistema, mas sim a sua reforma. E por último, liberdade. Eles defendiam o direito da liberdade. E o que é liberdade para esse francês Jordino? É a liberdade defendida por Adam Smith, o pai do liberalismo. O direito e usufruto da propriedade privada. Tá bom? Isso é liberdade. Se você não tem propriedade privada, você não tem liberdade para usufruir ela. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso e vocês entenderem o que é propriedade privada. Professor, Oi. Na prática, isso seria possível? Ideologia. Nós interpretamos o mundo a partir do conjunto de ideias. Por exemplo, nós temos um conjunto de ideias que no seu celular tem um aplicativo roxinho e que ele tem uns números e esses números falam quanto de dinheiro que você tem. É uma telinha com os pixels. E aí você interpreta que aquilo é um negócio. Por exemplo, se eu pegar o papel aqui, um lobo-guará, com uns 200 aqui, a gente interpreta que aquilo é um valor. É um conjunto de ideologias. Nós interpretamos o mundo a partir de um conjunto de ideias em um conjunto social. Se daqui a um ano acontecer um golpe de Estado, alguma coisa assim, o real perdeu valor, aquela moeda de 200, ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque é uma decisão social. Então, a maioria dos conjuntos políticos, eles não são pela sua funcionalidade, mas sim pelo conjunto ideológico. A crença social de que aquilo tem que funcionar. Tá? Porque existem contradições. Em vários desses modelos existem contradições. É inerente ao ser humano. Por quê? A construção humana, a gente é contraditório. Tá? Na esquerda, quais são as principais ideias? A quebra do status. Aquela separação social de classes queria essa quebra. De ter o trabalhador aqui embaixo, o burguês aqui em cima e o nobre lá em cima. Então eles queriam que tivesse uma igualdade. Não só social, política, mas também de oportunidades. Segundo, revolução é a derrubada do sistema e aí sobrepor ele a outro. Destruir a casa e construir uma nova em cima. Não reformar ela. E terceiro, participação política, de voto e candidatura. Era isso que os caras queriam. Coisa que a gente entende como mínimo. Participar da política, votar. Tá? Daqui pra frente a gente vai falar sobre a Revolução Francesa nas nossas aulas de História Geral. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Professor, chegou num ponto de guerra? Sim, morreu gente pra caramba lá na França.
Modos de produção. Agora presta atenção, porque isso daqui como que eu posso dizer? É fonte de problemas no nosso Brasil atual, porque as pessoas não sabem o que é isso. Vou explicar para você o que é modo de produção. Explicação: são sistemas operacionais que a sociedade se organiza para produzir. Ou seja, é a maneira que nós, em um ambiente social, pensamos como que nós vamos produzir e cada papel que o indivíduo vai ter nessa produção, seja de consumo ou de produção, tá? Então vamos lá, ó. Principais modelos de produção ou modos de produção. Isso você viu desde o 6º ano. Por exemplo, primitivismo, modo de produção asiático, escravista, feudal, que a gente falou nas nossas aulas anteriores de História Geral, mercantilismo, que a gente também comentou, ou a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas próximas aulas, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo, confederalismo democrático, entre outros, são todos modos de produção. Porque a nossa decisão política, a nossa organização social, ela é intermediada pelo nosso papel de produção nessa sociedade. Por exemplo, eu como professor, ou a classe de professores, ela é valorizada não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Você não é medido pelo que você é, mas sim pelas suas ações. Pensa assim, um médico que conseguiu fazer uma cirurgia inédita, onde que ele consegue tirar o câncer sem fazer quimioterapia, ele tem uma produção social de valor muito alto. Então o reconhecimento social dele é muito maior comparado ao meu. E a nossa sociedade, desde que ela está na pré-história, ela se organiza na valorização do trabalho. Porém, todavia, entretanto, existem modos que nós fazemos essa valorização. Hoje, no capitalismo, a valorização do trabalho é através do pagamento em salário. E aí existe um sistema de organização disso. Como que é produzido? E o que é produzido, como que é comercializado, como que é distribuído? Se é distribuído. E quando é produzido, quem que fica com os ganhos? Quem que fica com esse valor? Cada um desses sistemas vai se propor modos de organizar a produção. E também qual o papel que cada indivíduo vai ter nessa produção. Desde o primário até o final. Tudo bem? Então entendam, todas essas palavrinhas que você escuta na televisão são modos de produção. E aí existem ideologias que interpretam isso, de como que é o ideal, ou como que deve ser feito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí que entra naquela discussão política e histórica. Não tem como a gente falar de história sem misturar política aqui, tá? Liberalismo, que é o ponto inicial para várias discussões, tá? Liberalismo, esse que é desenvolvido, que vai posteriormente levar ao que nós conhecemos como a Revolução Industrial. Primeiramente, nós temos que pensar no Adam Smith, que é conhecido como o pai do liberalismo, em inglês. O que o Adam Smith vai defender? A mão livre do mercado o regulando. Qual que seria essa ideia? De que se eu tenho duas empresas produzindo o mesmo produto, a concorrência entre elas vai fazer com que o valor daquele produto aumente ou diminua. Na ideia de Adam Smith, se eu tivesse uma caneta produzida e o meu concorrente também, eu vendesse ela por R$4 e o meu concorrente vendesse a R$3, o mercado sozinho se regularia. O cliente iria consumir o meu de R$4 por conta do valor do produto que é embutido nele, ou ele iria comprar o mais barato. E aí eu e o concorrente, nós iríamos bater ele de frente. Eu iria aperfeiçoar meu produto, ou eu ia reduzir o preço para que cada vez mais ficasse mais acessível, mais barato e melhorasse a qualidade. Isso seguindo as ideias de Adam Smith. Ele acreditava que a sociedade ia funcionar desse jeito. Tá bom? E aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessas contradições que surgem a partir daí. Segundo ponto, o Estado não deve intervir na economia. Se a economia ela se autorregula, o Estado não pode intervir. Ele não pode aumentar o valor, ele não pode diminuir, ele não pode cobrar imposto, etc, etc. Tá?
Outro ponto, liberdade de usufruto da propriedade privada. E agora, por favor, prestem bastante atenção, olha para mim e esquece um pouquinho de copiar. Me dá licença, fazendo favor? Posso pegar seu celular? Meu bem, você me responde uma pergunta? Isso daqui é uma propriedade privada sua? Eu acho que sim. É sim? Mas alguém concorda que isso é uma propriedade privada dela? Sim. Quem não concorda? Presta bastante atenção. Adam Smith, o pai do liberalismo, ele define o que é propriedade privada. E sabe o que é propriedade privada? É um meio de produção. Por exemplo, o seu celular ele é um meio de produção? Você consegue produzir alguma coisa com ele? O que você poderia produzir? Me dê um exemplo. Um trabalho de escola. Um trabalho de escola? Como que você usaria o seu celular para produzir um trabalho de escola? No aplicativo? O aplicativo é seu? Então você não tem um meio de produção que é o aplicativo. Você tem o acesso a ele. A internet que você consome não é sua. A energia que você consome para carregar isso aqui não é sua. Se o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos, o seu celularzinho ele funciona para bosta nenhuma. Por quê? Os satélites que nós usamos são norte-americanos. Pensa só, as plataformas que você acessa. A maioria delas, por exemplo, Instagram, Estados Unidos. YouTube, Gmail, Google Classroom, Facebook, WhatsApp, tudo é norte-americano. Isso não é nosso. E mesmo que você acredite que você utilizando esse celular para produzir, você não é dono do meio de produção. Vamos usar um exemplo clássico. Lembra do cara da bicicleta? Do Flow, o Monarcão? O Monarcão, ele falava que ele era dono de meio de produção. Por quê? Porque ele produziu os vídeos dele no YouTube. O que aconteceu? O YouTube baniu ele. Ele não tem um meio de produção. Ele tinha acesso àquele meio. Então, propriedade privada é um meio de produção. Sabe o que é propriedade privada? A indústria que faz a sua roupa. A sua roupa ela não é uma propriedade privada, ela é uma propriedade particular. Só que você tem o direito de usufruto dela. Até a sua casa. Sabe por quê? Porque se você não pagar o IPTU e você não tiver regularizado e você estiver devendo um banco, dependendo, você perde a sua casa. O seu carro, a mesma coisa. Se você não paga o IPVA, você perde o seu carro. O IPVA é a sua licença de uso. É uma propriedade particular, não é uma propriedade privada. Agora, se você é dono de 1000 casas e aluga essas 1000, você tem um meio de produção. Tudo bem? É algo que próprio se cria. Quando você tem um acúmulo de riqueza tão alto, você não precisa mais trabalhar. Esse dinheiro trabalha por você. Você paga alguém para fazer isso por você. Já pararam para pensar que quem trabalha muito morre cedo e quem é dono de empresa grande morre velho? Por quê? Porque essa pessoa não trabalha. Ela paga alguém para trabalhar por ela. E ela fica com o dinheiro daquele trabalho. E mais uma coisinha. Propriedade privada é todo meio de produção. Um escravizado, ele não é um meio de produzir? E lembra que o escravizado ele era objetificado? O Adam Smith tinha escravos. E ele queria o direito de ter esses escravos. Ele era uma propriedade privada. Como assim você quer a liberdade do meu escravizado? Ele é meu, eu paguei. Entendem? É o conceito de defesa do meio de produção. Pensa assim, você está devendo o banco. Vão penhorar, lá o Serasa vai encher teu saco, você não vai conseguir fazer nada. Você vai perder os seus valores. Agora pensa na Americanas. Americanas devendo o governo. O Estado pagou a dívida. Perdoou. A sua dívida, o Estado não perdoa. Por quê? Porque a Americanas é um meio de produção. Você não é. Você é alguém que produz dentro desse meio. Você que é contratado na empresa, você que consome e tudo mais. Mas você não é o meio de produção. Conseguiram entender um pouquinho? Não confundam propriedade particular com propriedade privada. Não, se você tem uma lanchonete ou um restaurante, você continua sendo um pequeno empreendedor. É você que regulariza aquela empresa, é você que regulariza aquele restaurante. Isso, um carinha chamado Karl Marx, ele vai chamar de pequeno burguês. Mas ele ainda intervém produzindo ali. Agora, o dono da Madeiro,
Ele já está em outro nível. Por quê? Porque se ele quiser, a vida inteira dele, ele não pisa nunca no restaurante da Madeira. Ele só fica com o trabalho do outro. Ele paga para um gerente ir lá cuidar e aí ele só fica com lucro. Sabe aquela história, quem tem dinheiro faz dinheiro? Por exemplo, eu acredito que eu sou muito bom professor de história. Eu acredito que eu sou muito capacitado para construir um cursinho particular. Eu tenho dinheiro para abrir um cursinho particular? Então, não necessariamente é pelo meu mérito, e sim pelo quanto que eu tenho para pagar. Ô professor, Oi. é praticamente impossível uma pessoa nascer pobre e ela ficar rica. E aí é um pouco controverso aquelas questões de meritocracia, moral, e sim. música, mas é uma forma que o pobre conseguiu de ter muito dinheiro até. Mesmo com algumas coisas que às vezes a gente não concorda, mas se essas pessoas não tivessem isso, elas não poderiam ficar ricas. Internet, funk, outras coisas, TikTok. Sim. Eu vi um monte de velho falando, TikTok, não sei o quê. Mas essas pessoas não iam ter condição de ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas, por exemplo, os indígenas, eles não tinham dinheiro, certo? Sim. Eles precisavam do dinheiro? Não. Se eu falasse pra você, vou te dar moradia, alimentação e relação social. Você precisa de dinheiro? Não. Dinheiro é uma construção do capitalismo, aqui da relação liberal. Então é uma intermediação. Lembra que eu falei da construção de ideias? A gente construiu a ideia da necessidade desse dinheiro, mas a gente não precisa. Ele é um papel, ele é um número. É uma construção de ideias. Tá? Por isso que eu disse, é a maneira com que a sociedade interpreta como que ela deveria ser, ou o que ela almeja ser. Tá bom? E neoliberalismo, questões levantadas. Concentração de riqueza exponencial. O cara que ele tinha aquela empresa de caneta, e ele cresceu bastante, o que ele fez? Ele não continuou concorrendo com o outro, ele comprou a empresa do outro. E quando um pequeno vai querer abrir a empresa, sabe o que ele faz? O pequeno, ele tá vendendo uma caneta nova por R$3. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a caneta dele, que custa 5 para produzir, ele vai vender por R$1. Ué, mas ele vai perder R$4. Vai perder por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Só que ele é multibilionário. Ele pode ficar 1 ano na dívida. Você pode ficar 1 ano na dívida? Não. Então, quando aquela outra empresa fale, eu volto a colocar o preço alto. Ou se ela não falir, eu compro ela. Eu coloco um valor estratosférico que ele não consegue negar. E aí ela é comprada. Tá bom? O Estado interfere na defesa da propriedade, ou seja, aquele cenário da Americanas lá. O Estado não pode intervir na economia, mas quando a empresa quebra, é o Estado que intervém e coloca dinheiro. Entre outras coisas, por exemplo, inovações científicas. 99% das inovações científicas são financiadas pelo Estado. Tá? Não caia nessa história de que tal empresário construiu um negócio do zero. Sabe por quê? Porque para ele fazer aquele empreendimento científico, ele pegou financiamento do Estado para poder fazer aquela pesquisa. Quando ele não pega pesquisas direto. Por um exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk, ele não criou a aeronave que dá ré. Ele pegou a pesquisa dos Estados Unidos, pegou dinheiro do financiamento dos Estados Unidos e produziu. Não foi ele que criou. Ele apenas recebeu o dinheiro. E ele organizou, falou, bora fazer, rapaziada. Tá bom? Privatização ou produção para o lucro, nós produzimos visando o lucro. Não visando o uso social. Por exemplo, eu dou aula visando o lucro. Por quê? Porque eu preciso pagar minhas contas. Eu posso ter a vontade mais benevolente de fazer vocês passarem na faculdade, realizar o sonho de vocês, só que isso não paga a minha conta. E se não tiver aluno, eu não recebo. E se eu não recebo, eu vou ter que ir para outra área. A gente não produz visando uma qualidade social, mas sim o lucro. E por último, a privatização dos lucros e a socialização das perdas. A empresa, ela fica com lucro. Só que quando a empresa começa a perder, ela socializa essa perda. Exemplo, quando tem queda na safra, diminui a colheita de morango. O que acontece com o morango no mercado? Sobe o preço. Por quê? Porque o empresário ele não pode ficar com a perda.
ele tem que continuar lucrando, independente da situação. Americanas, ela não pode falir. Quem que tem que dar esse dinheiro? O Estado. E o dinheiro do Estado vem de onde? Da gente. Então é a privatização dos lucros e a socialização das perdas. Tudo bem? Essas são algumas questões que são levantadas aqui. E o socialismo? Aí, ó. Duas palavras importantes no primeiro momento. Duas palavras não, dois conceitos. Socialismo utópico e socialismo científico. O que é o socialismo utópico? Vários autores vão interpretar a sociedade e vão perceber os problemas dela. E a partir desses problemas, eles vão idealizar, ou seja, imaginar qual que seria a sociedade ideal. Ou qual que seria a solução ideal para esse problema. Utopia é algo que é inalcançável. Sabe aquele amor utópico? Que você sabe que você nunca vai ter contato com aquela pessoa, que nunca vai dar certo? Tá? Então você só almeja, você nunca vai conseguir. E por almejar algo impossível, você se aperfeiçoa até chegar naquilo. Nunca vai chegar, mas pelo menos a gente vai buscando a perfeição. Existiam vários autores que eram chamados de socialistas utópicos. Ou que defendiam o socialismo utópico. Os outros caras falavam assim, pô, mano, você só fica no campo das ideias, você fica imaginando. Cadê isso na realidade? Isso tem que ser palpável, eu tenho que visualizar isso acontecendo. E aí, depois, veio o socialismo científico, que ele vai, através da razão, interpretar essa realidade para poder construir uma análise de um modo de produção a partir daí. Esse modo chamado de socialismo científico é desenvolvido pelo Karl Marx, o barbudinho, que é o fantasma do comunismo, que um monte de gente morre de medo. Ele elabora o conceito chamado de materialismo histórico e dialético. Calma, nós vamos separar essa palavra, você vai entender parte por parte, tá? Então vamos lá, ó. O que é esse materialismo histórico dialético? Antes eu vou dar um retrospecto de quem é o Karl Marx. Não vou falar da vida inteira completa, mas eu vou falar da origem dele. O Karl Marx, ele fazia parte de um grupo de intelectuais que eram denominados de hegelianos. Por que hegelianos? Porque teve um cara chamado Hegel que ele desenvolveu a teoria da dialética. Qual que era a ideia de Hegel sobre dialética? Tem um livro que eu li no primeiro semestre da faculdade que era O Inferno. Era Hegel comentando Heródoto sobre um processo lá da Grécia no mar. Qual que é a história da dialética? Se tem o mar, sabe quando você vai na virada de um ano pular onda? Você chega ali, você entra na água. Quando você entrou na água, você era uma pessoa. Quando você saiu, você é outra. Se você entrar naquele mar de novo, o mar não será o mesmo. Por quê? Porque ele se alterou. A primeira onda que você foi, nunca mais ela vai voltar. E o mar ele está em constante mudança, em constante alteração. Então, da mesma maneira que o mar muda, eu mudo. Eu estou mudando durante a aula. A minha maneira de me apresentar, a construção da memória que eu estou tendo agora, a interpretação que eu estou tendo do rostinho de vocês, tudo isso é dialético. Quanto mais eu faço, mais eu sou influenciado pelo externo. E isso vai me influenciando e eu influencio, eu sou influenciado e assim por diante. E aí o Hegel, ele tinha um exemplo da dialética na sociedade, que era a dialética do senhor e do escravizado. Para existir um escravizado, precisaria existir um senhor que o escravizasse. E o senhor só era senhor se ele tivesse alguém para escravizar. Certo? Então, qual que é a dialética para o Hegel? Que isso acontece. Um só existe com o outro existindo. E para o Hegel, nessa interpretação idealista, é de que em algum momento o escravizado ia notar que o senhor depende muito mais dele do que o escravizado depende do senhor. Por um exemplo, vocês já viram aquelas novelas da Globo? Padrãozinho, Avenida Brasil. Lembra quando a Nina brigou com a Carminha? E aí botou a Carminha para poder fazer o serviço da casa? A Carminha não sabia fazer nada. Ela não sabia lavar louça, ela não sabia limpar o banheiro. Era a Nina que fazia tudo. Se a Nina, por algum motivo, não fosse mais trabalhar e a Carminha ficasse presa um mês dentro da casa, ela morria de inanição. Ela não ia conseguir produzir a própria comida. Então, é o senhor que depende muito mais do seu escravizado do que o escravizado do senhor. Porque o escravizado, ele sabe fazer comida, ele sabe cuidar da casa, ele sabe fazer higienização, ele sabe tudo. O senhor, ele só mantém ele sob o domínio. E aí o Hegel acreditava que o quê? O escravizado iria tomar consciência disso e ele iria se libertar através da força.
Por quê? Porque o seu senhor mantém a força, mantém você sob domínio pela força. Isso na escravidão e isso no capitalismo. Você se mantém no trabalho com condições precarizadas, não porque o patrão coloca uma arma na sua cabeça, mas porque você é condicionado pela força do capital. Se você não tem dinheiro, você não tem moradia, você não se alimenta, você não compra roupa, você não tem tudo. Então a força ela não é mais física, mas ela é social. Você é conduzido àquilo. Essa era a ideia do Hegel, que em algum momento você ia tomar consciência e ia mudar tudo. É o senhor que depende de mim, não eu que dependo dele. E o Karl Marx fala assim, pô, não faz sentido. Não vai ter um prim-prim-prim na cabeça que a pessoa vai acreditar que ela tá certa e vai se libertar. Não. Ela interpreta isso através da realidade. E aí ele constrói o conceito do materialismo histórico dialético. Materialismo são as condições materiais estruturais que a sociedade dispõe. Por um exemplo, você tem condições materiais para estudar para o vestibular. É o cursinho público, é um transporte que a maioria das vezes não é de qualidade, é o seu histórico de educação no ensino básico, público. Essas foram suas condições materiais. Só que aí você vai ter um concorrente no vestibular que o cara estudou lá no São James, que ele faz cursinho não sei o quê, que ele tem uma apostila de não sei quantos, que ele tem aula particular em casa. Então as condições materiais suas não são iguais ao do seu concorrente. E o Karl Marx fala assim, pô, para a gente interpretar o mundo, a gente tem que entender essas condições materiais. O que aconteceu na sociedade para ela estar assim agora? Segundo ponto, histórico. Somos um resultado do passado, sendo possível notar o padrão da luta de caças. O Karl Marx, e aí entra um dos principais tendões de Aquiles da teoria do Karl Marx. Ele vai interpretar a história através da luta de classes, que sempre vai ter o explorado e o explorador, o oprimido e o opressor. Isso é uma universalização da história que é um pouco complicada. Não tem como eu interpretar o tempo todo a história assim. E essa interpretação dele é uma interpretação europeia. Por quê? Porque para eles o mundo era a Europa. A América, a Ásia, a África não eram organizações civis corretas ou padronizadas. Então ele interpreta através da visão dele. Tudo bem? Esse é o principal tendão de Aquiles da teoria do Karl Marx. Ah, professor, mas tem autores que discutem e que tal? Esses são os marxianos. A teoria marxista é que é desenvolvida pelo Marx. Quem segue as ideias do Marx e adapta elas são os marxianos. Tudo bem? Aí é outra história. Tudo bem? Professor, quando essa relação igreja e Estado teve uma certa divisão, assim, que era a igreja que era que comandava, né? Isso daí eu vou comentar na aula de hoje, porque daí eu vou falar sobre reformas religiosas, daí tem a separação da igreja e do Estado. E dialética. Qual que é a aula agora? Física. Quando ele aparecer aqui eu paro. Dialética é relação do diálogo para a existência. Um exemplo de dialética para você pensar. Uma semente. Uma semente ela é tanto uma árvore em potência, quanto a árvore é uma semente. Por quê? Porque a árvore ela só existiu através da semente. Tá? E aí ele vai pensar que o passado histórico define a nossa sociedade, aquele que é o oprimido e o opressor. E a gente precisa interpretar esse passado e entender as nossas condições reais para poder lutar pelo rompimento dessa dialética. E aí ele vai desenvolver o socialismo e posteriormente o comunismo. Eu nunca consigo terminar minha aula, né? Depois eu mando os slides para vocês estudarem